BookBox e Livro Aberto têm apoio cultural da Underline Publishing. Olá a todos que nos acompanham aqui em mais um BookBox. Sejam bem-vindos a esse mundo da literatura brasileira, né? E bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham e em todas as partes do mundo. Eu sou Ale Ábido, jornalista, e estarei apresentando hoje esse BookBox, né? O BookBox é um espaço da Academia Internacional de Literatura Brasileira, a ILB, dedicado a divulgar os acontecimentos literários dos seus membros e valorizar literatura produzida por brasileiros aonde estejam. Antes de mais nada, quero pedir a você que está nos acompanhando nesse momento que dê o seu joinha, comente, deixe o seu like, muito legal, aqui no BookBox e em nosso canal, ok? Tomem conhecimento dos trabalhos de tantos escritores e da produção literária brasileira. Eu sou Ale Ábido, jornalista, poeta, artista visual gráfico, CEO da TV Channel Network, que também apoia a arte e a cultura, e com certeza precisamos sempre fazer isso, apoiar a arte e a cultura e a literatura do mundo inteiro, ok? Vamos dar início, então, ao nosso programa de hoje, né, trazendo Carlos Calunga Neves. Calunga, seja bem-vindo, Calunga. Muito obrigado, Ali. Muito obrigado. Um abraço para ti, para todos os nossos ouvintes, telespectadores. Então, muito feliz em estar contigo e com todos nós nesse dia maravilhoso. Com certeza é muito importante a sua presença aqui, Calunga, e vamos contar sobre Calunga, né? Escritor de literatura infantil, poeta e compositor, oficineiro e instrumentista. 35 livros publicados e participação com seus poemas em 27 livros didáticos para as séries iniciais. Possui distinções com seus livros no Brasil e exterior. Nesse programa está divulgando o seu livro Poeta Brincalhão. É com você, Calunga. Muito obrigado. Então, mais uma vez, eu começo dizendo as duas palavras, né? Que tanto nas escolas, como em palestras, feiras de livro, eu sempre digo para iniciar o meu trabalho, porque é pela importância que elas têm quando estão juntinhas, que é muito obrigado. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar com vocês. E para falar em literatura, então, é um assunto que a gente, obrigatoriamente, quando não fala com alguém, está falando conosco mesmo, porque a gente é apaixonado, né, por esse mundo de fantasia, faz de conta. E quando tem o público infantil como nosso grande incentivador, né, nossa motivação para escrever, é melhor porque ali se sintetiza, né, praticamente todo o universo, o futuro, o presente, recordações do passado. Então, a gente vai ficando mais velhinho, quanto mais se aproxima da criança, mais feliz fica ainda nessa vida que a gente tem que aproveitar da melhor maneira. E o Poeta Brincalhão é um livro que tem um pouquinho de autobiográfico, tem um pouquinho de reminiscências de uma vida inteira, né? Gostando sempre de criança, de estar perto delas, agora como avô, já foi como pai, né? Então, essas transições todas da vida, eu sempre acompanhei com a literatura me alimentando e eu tentando alimentar, retribuindo essas coisas que a literatura me causou de bom. Então, o Poeta Brincalhão, na realidade, é o 41º livro meu. 35, né? Quando tu falou, Ali, essa biografia está sempre atualizada e desatualizada, né? É engraçado isso, por isso que é interessante, eu sempre ouço com atenção a minha biografia, porque alguma coisa sempre mudou ali, de uma horinha para outra. Então, o Poeta Brincalhão são poemas infantis, e eu tenho uma maneira de fazer a poesia infantil que eu adoro, porque como tu falou, eu sou instrumentista também, eu já estou sempre pensando na melodia, na sonoridade, na sensibilidade das palavras em relação a rimas, para que a poesia já fique toda ela como se fosse assim, eu pego o violão e já posso cantar essa poesia.
E isso facilita muito no contato com as crianças, na sala de aula, em auditórios maiores, né? Porque a questão de ser mais intimista ou mais para o show, aí só depende do público, porque já tá tudo prontinho ali, assim, o arcabouço, isso aí tudo já tá prontinho, né? É só encaixar ali uma poesia que na hora vai fazer mais efeito, tudo. Então a experiência vai fazendo a gente praticamente ter essa rotina espontânea. Isso é muito bom, porque aí fica a espontaneidade do adulto se encontrando com a espontaneidade e a naturalidade da criança, né? Que pode ser leitora ou ainda só ouvinte, né? Das histórias. E aí eu falo que a poesia, eu acho que eu também tenho livros de prosa, né? Caso do Detetive Bolotinha, a Bengala Mágica de Tesourade e outros, que, que são de prosa. Então, eu explico para eles a diferença ou a semelhança entre prosa e poesia, transformo poesias em prosa, tento transformar a prosa em poesia, assim, dentro da uma coisa mais simples, né, da maneira de conceber, para que a criança fique se interessando também por aquele assunto que é um pouquinho mais teórico ali, vamos dizer assim, né, em relação ao trabalho. Mas, em seguida, eu já corto para brincadeira. Então, eu brinco com as palavras, porque eu acho que a poesia infantil possibilita muito isso. Então, já acompanhado de de uma ótima ilustração, né, do Oscar Einstein, aqui do Brasil também, que ele fez essa capa diferente, né? A gente abre a capa e ela tem um furinho aqui no meio, né? Quando abre assim, aí eu apareço, que sou eu, o poeta brincalhão, né? Apareço de novo aqui dentro. Então, os poemas todos são dentro dessa realidade que eu te falei e estou falando para vocês aqui. E eu escolhi um para dizer agora, que diz o seguinte: até a entonação de voz, tudo, né? Eu coloco no poema, uso o espaço que eu tenho para fazer uma caminhada por ali, mas sempre não como um artista, assim, né? Num palco, num monólogo, mas sim como um avô que está contando história para os netinhos dele. Então eu digo assim, ó, eu fico só olhando. Passa o gato, passa o rato, passa o pato, passa o porco, passa o pinto, passa o sapo. E a tartaruguinha vem vindo lá longe. Eu fico só olhando. Volta o sapo, volta o pinto, volta o porco, volta o pato, volta o rato, volta o gato e a tartaruguinha ainda não passou. E eu fico só olhando. Então, as crianças ficam assim, elas ficam acompanhando, né, não só os versos, né, mas as palavras, a maneira de interpretar, mas tudo, como eu te falei, como estou falando para vocês, de uma maneira, quanto mais simples, mais a criança te aceita, né? Porque a gente fica igual naquele momento. E como tu também falou em instrumentista, um dos poemas que eu transformei em música, que praticamente é a abertura de todos os meus trabalhos, independente se for em sala de aula, se for para 500 crianças, numa feira maior, eu estou com meu violão aqui, né? O nome da música é Canção do Abraço. Canção do Abraço. E elas cantam comigo, que é daquelas músicas que a gente ouve uma vez e já sai cantando. E ela é bem assim, ó. Dê bom dia com um sorriso nos lábios. Diga como vai, apertando forte a mão. Quebre costela num demorado abraço. Trate todo mundo com carinho e atenção. Seja feliz, faça feliz o seu irmão. Não custa nada ser camarada, não custa não. Cuide da saúde pra não ficar doente. Leia e estude, que faz bem pra mente. Respeite
natureza e o meio ambiente. Leve a vida na boa, alegremente. Seja feliz, faça feliz o seu irmão. Não custa nada ser camarada, não custa não. Não custa nada ser camarada, não custa não. Então é um pouquinho dos poemas que eu faço, um pouquinho das músicas, né? E o meu contato é pelo Instagram, né? Calunga_Neves. O meu e-mail é ch, tudo minúsculo, claro, né? ch, agora o tracinho normal, neves@uol.com.br. E eu fico super feliz sempre quando eu tenho essa oportunidade como agora de conversar sobre um assunto que, como eu falei antes, é universal. E se tratando de crianças, então, aí vem sensibilidade, vem o nosso retorno à infância, o que nos torna sempre mais agradáveis um pouco como ser humano. Então, muito obrigado, longa vida a Underline, longa vida a todos nós que temos um objetivo comum muito próximo, que é ser feliz. É isso aí, Calunga. Muito bom a sua participação. Um eterno poeta brincalhão em verso, prosa e música, né? Sempre bem-vindo aqui no Bookbox. Valeu, Calunga. Muito obrigado. Obrigado e um abraço para todos nós. É isso aí. Antes do próximo convidado, vamos uma breve mensagem para vocês. Pelo 5º ano consecutivo, o grande encontro da literatura brasileira no exterior vai acontecer em Nova York. É o Focus Brasil New York 2023, de 3 a 6 de outubro, numa edição mix, presencial e virtual, com painéis, lançamentos e o evento de premiação Destaques Literários. Tudo isso no Consulado Geral do Brasil em Manhattan. Garanta o seu lugar, pois o número de vagas para os eventos presenciais é limitado. Faça sua inscrição gratuita no site focusbrasil.org. Um evento da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Patrocínio Alencar Family Foundation. Apoio cultural Consulado Geral do Brasil em Nova York. Apoio Underline Publishing. Realização Fundação Focus Brasil. É isso aí, né? A Focus Brasil mandando ver, com certeza com muita qualidade. O nosso terceiro participante do programa de hoje é Cláudio Campati. Cláudio, desde 1998, é pesquisador sobre heráldica e das origens dos sobrenomes, tradutor do espanhol, inglês, italiano e francês para o português, palestrante. Também publicou livros na Espanha, Portugal e Estados Unidos. Cartunista, poeta, atualmente vive em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde é CEO de uma empresa da Ola Clube de Vantagens. Nesse programa, divulgando o livro Heráldica, Descubra suas raízes medievais. A mensagem de Cláudio Campati. Boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui é Cláudio Campassi. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a paciência da Ana e da Nereide, que é casada com meu primo Francisco, porque vocês estão vendo um formato do vídeo talvez um pouco diferente dos outros apresentados, porque hoje deu pane na minha internet pela segunda vez, e aí fiquei fora, não deu para fazer a apresentação. Isso me deixou muito feliz, né? Contente, de novo. Ainda mais que ontem eu consegui jogar a internet a 600 MB, para não dar problema.
Mas o problema não é a internet, o problema é o meu notebook, que é um Lenovo de 2015 e já está na hora de aposentar. Tá, Cláudio Campassi, eu sou paulista, nasci em Santo André, já faz um bom tempo que eu nasci. Moro em Pelotas, Rio Grande do Sul, há cerca de... desde 2011, vai fazer 13 anos. Só preciso bem controlar o tempo ali. Eu não vi a hora que começou, mas eu tenho 7 minutos para apresentar tudo que eu tenho que apresentar. Vamos lá. Eu vou lançar em novembro meu primeiro romance de verdade, né? Que é Crônicas de Alquixará, O Tapete e a Caveira Negra. Vai ser lançado em espanhol, numa editora Círculo Rojo, na Espanha em espanhol. Então não vai ter, por enquanto, nada em português. Mas é o meu primeiro romance e vai fazer parte de cerca de 14 livros explicando e tem muita coisa a ver com aquilo que eu estudo muito, que é a heráldica e Idade Média. Tá. Antes de apresentar esse livro aqui, que é meu carro-chefe, Heráldica, Descubra Suas Raízes Medievais, todos esses livros estão disponíveis no Clube de Autores. É só você digitar ali, com licença que o gato está me atrapalhando. Não bastasse a internet, agora é o gato. No Clube de Autores, conta lá meu nome, Cláudio Campassi, tem a lista de todos os livros que eu tenho lá publicado. Além desse livro, eu tenho um outro que eu fiquei 2 anos escrevendo esse livro aqui, ó. A História dos Primeiros 120 Anos do Cinema, 1890 a 1899. Há uma história bastante interessante sobre o cinema aqui no Brasil. No caso, todos os filmes que foram feitos em cada ano, e também há uma pequena biografia dos atores que nasceram nesse ano. Por exemplo, nasceu em 1990, quais foram os atores, uma pequena biografia de cada um deles. Bastante interessante. E no final aqui tem uma microbiografia do Charles Chaplin. Outro livro, que foi o meu primeiro livro que eu lancei, que também é bastante interessante, Século XIX, o século que mudou a humanidade. Muita gente acha que é o século XX, mas esse livro ele mostra claramente que muitas coisas que nós usamos no nosso dia a dia, no século XX, especialmente no XXI, por exemplo, o índice Dow Jones da Bolsa foi criado em 1896, a Kodak, a máquina fotográfica Kodak, aquelas marcas de música Jackbox, muito comum nos Estados Unidos, o leite condensado, engorda, que é uma maravilha, leite em pó, calça leves, o Levi Strauss, né, que é conhecido aí nos Estados Unidos, motocicleta, enfim, automóvel, conceito de televisão, computador, tudo foi no século XIX. E esse livro dá uma pincelada em ordem alfabética desses inventos. Tá, mas estamos passando rápido aqui. Então, aqui, heráldica. Se hoje eu fosse numa sala de aula, numa escola pública ou numa escola particular, oitava, nona série, e perguntasse para os alunos, alguém que sabe explicar sobre o que é heráldica, garanto que mais de 95% ia levantar a mão e dizer, nunca ouvi falar. Heráldica, na verdade, é o estudo disso aqui, ó. Brasões, os brasões de família. Todo mundo que nasceu no Ocidente, quer dizer, o Ocidente que eu falo, tem origem ocidental europeia, tem um brasão de famílias. Aqui é um brasão Fernandes, que coincidentemente é um brasão bastante complexo, né? Ele é um brasão quartelado, mas a maioria dos brasões são simples, né? Às vezes, por exemplo, Menezes é apenas um escudo amarelo, não tem nenhum desenho heráldico. Então, a heráldica explica exatamente a simbologia de todo esse mundo chamado origens dos sobrenomes. Então, está aqui o brasão, e todo um conceito, foi a história de cada família ter sua história. As pessoas mal sabem que houve guerra, as pessoas morreram,
em prol de cada um ter o seu brasão, porque muitas vezes o escudo era o mesmo. E por que escudo? Porque o símbolo das famílias são escudos. Porque na Idade Média, antes de haver heráldica, os soldados usavam aquelas armaduras como nós vemos aqui, né, nessa imagem, né? As armaduras não tinham identificação, eram muito parecidas. E no fervor de uma guerra, de uma batalha, as pessoas se matavam o pai, matava o filho, o irmão matava o cunhado ou algum parente. Então criou-se como as guerras eram mais familiares, clãs familiares, então cada clã acabou criando um simbolismo da sua família. E isso foi a partir do século VIII, ou até pouco antes. Então aqui explica exatamente isso, né? É toda a simbologia do brasão. Por exemplo, tem uma página aqui que essa aqui explica bem, né? Por exemplo, posições dos leões, o que cada leão representa naqueles brasões que tem leões. Esse livro dá os tipos de aqueles brasões mais simples, né? O que cada um representa. Então foi feita uma pesquisa durante muitos anos e ele está com edição nova. Então ele explica exatamente isso, heráldica. Além disso, eu tenho livros que falam sobre as principais famílias no Brasil. Há um livro que fala mais sobre a família Rocha, Garcia, Pereira, enfim. Está sendo bem rápido por causa do tempo, né? Então você entrando ali no Clube de Autores.com.br, você colocar lá e pesquisar, meu nome é Cláudio Campassi, aí você vai ter todos os livros que eu tenho sobre esse assunto. E nos próximos meses eu vou dar uma ênfase maior aos romances. Eu tenho vários romances inacabados que eu quero terminar. Então agradeço a atenção de todos. Desculpe a rapidez, a forma que eu fiz agora. Desculpe se o vídeo também não está aquela 18ª maravilha, ainda que o pessoal da Fox ainda vai dar uma repaginada nesse vídeo aqui para ver se ele fica melhor. Eu agradeço a atenção de todos, desculpe todos os transtornos do dia de hoje, mas espero que esse vídeo realmente possa ter sido útil às pessoas que estão assistindo, né? E quem não conhece a heráldica, que pesquise. É muito interessante saber as origens dos nossos antepassados, tá? Muito obrigado a todos. O nosso próximo participante é Jorge Amaro de Souza Borges. Jorge, doutor em políticas públicas, mestre em educação, biólogo, especialista em educação ambiental, especialista em audiodescrição e técnico agrícola, quilombola de Mostardas, Rio Grande do Sul, e com título de cidadão viamonense. Experiência na área de meio ambiente, com ênfase em educação ambiental, sustentabilidade, cidadania, inclusão social, educação inclusiva, acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. Neste programa, divulgando o seu livro Política da Pessoa com Deficiência no Brasil. A palavra de Jorge Amaro. Olá, eu sou Jorge Amaro, doutor em Políticas Públicas, mestre em Educação, quilombola dos Teixeiras, residente aqui em Mostardas, no Rio Grande do Sul, escritor, técnico agrícola também, da centenária Escola Técnica de Agricultura de Viamão, aí onde estudou o saudoso Leonel de Moura Brizola. E uma das obras mais relevantes que eu tenho ao longo da minha trajetória como escritor é este livro, intitulado Política da Pessoa com Deficiência no Brasil, Percorrendo o Labirinto. Este livro aborda como se organiza as políticas públicas para a pessoa com deficiência no Brasil, mas ao mesmo tempo traz elementos da minha trajetória como quilombola, como homem negro do quilombo, e estabelece uma ampla relação entre o que é inclusão em uma perspectiva do afeto, do cuidado, da empatia e da diversidade humana. Portanto, este livro
ele, além de trazer todo um aparato sobre como se organizam as políticas públicas, ele também, né, nos apresenta um conjunto de dimensões humanas, como diria Nietzsche, demasiadamente humanas, da perspectiva da pessoa com deficiência no Brasil, e por isso que é Política da Pessoa com Deficiência no Brasil percorrendo o labirinto, ou seja, como a gente, num país com a dimensão que é o nosso, com mais de 5.000 municípios, 5 biomas, sou biólogo, então trago um pouco dessa dimensão socioambiental, como se organizam essas políticas públicas, tendo no ponto de partida a luta dos movimentos sociais, a forma como esses sujeitos buscam os seus direitos e também, né, como isso é traduzido em um marco legal, como isso é traduzido em ações efetivas do Estado brasileiro. Então é um livro que busca dar uma contribuição para o movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, mas também para que a gente possa avançar na construção de uma sociedade mais inclusiva. Enfim, os nossos convidados que vocês conheceram hoje no BookBox, um programa especialíssimo para você, realização da Focus Brasil, né? E na próxima quinta-feira, dia 21, o BookBox estará apresentando mais 4 membros da AILB, Academia Internacional de Literatura Brasileira. Vamos conferir? Está aí Gisele Silva, Gisele Stark Carvalho, Rita Queiroz e Sandra Ronca. A apresentação será de Aldo Moraes. Muito obrigado a todos. Acompanhem sempre BookBox aqui na Focus Brasil. Boa noite. Até mais. BookBox e Livro Aberto têm apoio cultural da Underline Publishing.
Música